E aí, beleza? Se você não me conhece, eu sou Ramona e nesse vídeo eu vou mostrar pra você como fazer uma aquarela improvisada com materiais que você pode ter em casa. Aqui eu tô mostrando só alguns, mas no vídeo eu vou mostrar muitas outras opções. E vou mostrar também a diferença desses materiais com a aquarela mesmo, né? Como essa aqui, da Van Gogh, minha favorita de todos os tempos. Ou essa líquida, da Winsor & Newton, entre outras. Então, vamos pro vídeo e eu espero que vocês gostem. Então, gente, vamos começar. O que é que a gente precisa para fazer a aquarela? Água, principalmente porque a aquarela é a base de água. Pincel. E aí, se você não tiver nenhum pincel em casa, a gente pode ver outras alternativas que no decorrer do vídeo eu vou mostrar para vocês. E tinta, alguma forma de tinta a que você tiver em casa. E aí a gente vai fazer algumas experimentações aqui, vocês vão ver a diferença. Mas o importante é que, assim, para brincar, para aprender, para mexer com isso, a gente não precisa comprar uma aquarela profissional. A gente pode trabalhar com o que a gente tem em casa e não ficar de fora da experimentação, não é verdade? Então eu vou começar demonstrando para vocês alguns formatos de aquarela, alguns tipos de aquarela que eu tenho aqui. E depois a gente começa a fazer experimentação com os materiais secundários, esses que a gente vai inventar uma aquarela fake, né? Não estou dizendo que isso vai poder ser utilizado profissionalmente como aquarela, é só uma forma de experimentação mesmo, caseira, caseirona. Então vamos lá. Eu vou começar mostrando para vocês a aquarela em pastilha, certo? Esse formato, pelo menos pra mim, é o meu favorito. Acho muito versátil. E eu só uso mais a de bisnaga quando eu quero usar o pigmento um pouco mais forte. Então dá menos trabalho porque ela meio que já tá na metade do caminho, já é mais líquida. Então eu molho o pincel. E aí é importante ter um pedacinho de papel toalha, porque quando eu molho o pincel às vezes vem muita água. Então eu dou uma enxugadinha só para diminuir a umidade. Ou dou uma passadinha com o pincel no copo, tanto faz. Mas é bom ter o papel toalha ou uma toalhinha de mão para auxiliar. Então eu vou usando a aquarela aqui, só para vocês poderem ter uma ideia da cor, da textura. E aí a gente poder experimentar melhor os nossos gambiarras. Eu vou mostrando aqui para vocês alguns aspectos. Vai secar muito rápido aqui por conta da luz da softbox. E também que esse papel não tem uma gramatura muito alta, que eu quis mostrar para vocês se dá para fazer com uma coisa mais mediana mesmo, não precisa ser nada profissional. Só para vocês terem uma ideia. Aqui você pode ver que o pigmento da aquarela é um pigmento super fino. Então ele explode na água. Ela é uma tinta que você trabalha transparências. Então você pode sobrepor uma cor na outra que você vai conseguir enxergar as duas cores. Ou até mais cores. Então essa foi a aquarela em pastilha. Vou mostrar para vocês com a aquarela em bisnaga, certo? Eu vou colocar um pouco aqui na minha paleta em pastilha mesmo. Não sei se está aparecendo no vídeo, mas vamos lá. Eu coloco um pouquinho. Essa aquarela você pensa, nossa, meu Deus, que pequena, mas assim, você só precisa de muito pouco para utilizar ela. E o mais legal é que é exatamente essa questão de você poder usar o pigmento um pouco mais forte. De repente você quer fazer um tom específico. Acaba sendo mais rápido do que você ter que ficar esfregando o pincel na pastilha, sabe? E aí ela fica mais forte, como a gente consegue ver aqui. Então eu vou dar uma olhada no pincel. Quase não achava o meu papelzinho. E vou só umedecer aqui. E também fazer o testezinho de explosão do pigmento. Aqui tava seco.
aqui tá com água. Você pode notar a diferença. A gente consegue ter um controle maior de delimitação da tinta quando tá mais seco. Quando tá com água, a tendência é o pigmento dar uma explodida na água. Então, agora a gente vai para a aquarela escolar. Eu tenho uma aqui, foi a primeira que eu comprei e comecei a utilizar e pra mim serviu muito, assim. Ela não pode nem ser considerada uma aquarela, porque ela não tem os pigmentos. É como se fosse uma dessas nossas gambiarras, só que própria pra imitar a aquarela mesmo. Eu vou colocar ela aqui pra vocês poderem ver. Tá bem velhinha, agora quem usa é Miguel, meu filho. Mas assim, eu comecei a atingir os tecidos dos meus bordados com ela e assim, ela me ajudou muito. Pra mim foi muito legal poder experimentar e serviu bem pra demanda da época. Então você pode ver aqui, as cores são bonitas também. Dá pra você brincar com qualquer coisa. E essa aquarela aqui, ela é escolar, mas eu gosto muito das cores dela. No tecido, as texturas elas vão ficando de uma forma um pouco diferente. Eu separei uns pedacinhos de tecido, posso mostrar pra vocês ao final do vídeo. Se não ficar muito longo, eu incluo na edição. E aí, deixa eu dar uma olhadinha aqui. E vamos ver se ela explode bem. Uou! Bem carregado. E aí, espalha legal. Outro formato de aquarela que a gente tem é a aquarela em lápis. Eu não gosto muito desse, não vou mentir. Você primeiro dá uma riscadinha no papel, faz o desenho que você quer fazer, preenche um fundo de um desenho, por exemplo, e depois você vem com o pincel molhado e espalha. Porque eu não gosto muito dele. Mesmo quando você esfrega o papel, vai sempre ficar um restinho do risco do lápis. Ele é legal quando você quer deixar esse efeito. Quando não for a intenção, aí já não vai ser tão legal. Você não tem um controle muito grande. A outra forma de usar o lápis é molhar um pouquinho a ponta do pincel, do lápis com o pincel molhado. E usar ele na técnica úmido sobre úmido. Gaguejada. Bom, geralmente você espera o papel secar um pouco e umedece a ponta, depois passa nele. Enfim, depois eu posso postar no feed algum exemplo de como eu usei essa técnica. Então, vamos lá. Aquarela líquida. Eu só tenho essa cor. Eu tô tentando usar uma cor parecida para vocês poderem ver a diferença, mas eu só tenho essa cor aqui, que é da Wilson & Newton, violeta. Vou tentar abrir aqui. Que é linda, lindíssima. E aí a diferença é só essa, ela é mais líquida mesmo. Eu esqueci de umedecer antes, mas geralmente eu gosto de usar ela realmente com o papel já úmido, para poder ter um controle maior de como ela se espalha. Aqui tá secando muito rápido por causa da softbox, mas dá para você ter uma ideia. Então, terminamos aqui alguns tipos de aquarela que eu tenho e vamos para as nossas gambiarras. Então, gente, eu vou usar para nossa segunda parte o godê da minha aquarela escolar, só para facilitar. E aí a gente vai fazendo algumas experimentações. Eu já vou adiantar e colocar um pouco de água. Primeiro, eu vou usar a tinta acrílica para tecido. Essa eu acredito que é uma das mais fáceis assim de você ter em casa. E eu repito, ela não é uma aquarela. Inclusive, a tinta acrílica, ela meio que forma uma película plástica quando você a utiliza, independente de ser a em tecido, a de tela, independente disso. Então, ela é totalmente diferente da aquarela, do pigmento da aquarela, mas a gente pode utilizar ela da mesma forma, porque a ideia aqui é brincar. Então, vou mostrar pra vocês aqui com a tinta em tecido.
certo? Vou tentar dar uma umedecida aqui, pra gente ver qual é a reação dela de controle do pigmento dentro dessa água. Explodiu também, né? Dá um efeito bacana. Próxima aquarela. Eu tenho essa tinta acrílica que ela é para tecido e ela é estilo aquarela. Então assim, essa pode ser mais difícil que você tem em casa e tal, mas eu vou mostrar porque vai que você tem. Vai que você quis fazer aquele tie-dye hippie pro carnaval e sobrou um restinho de tinta aí. Ela é um vermelho meio magenta, mas vai servir para o exemplo. Então vamos lá. Vou colocar aqui novamente. E agora molho o tecido e vou fazendo a mesma coisa só para vocês terem uma ideia da diferença, beleza? Bom, a próxima tinta é nanquim. Esse nanquim é aquele mais barato que você encontra, ele custa menos de R$2, então é usado como material escolar, então é muito fácil que você tenha. Então qual é a questão? Ele é muito forte, é um pigmento, acho que dos que tem aqui, das tintas que eu coloquei aqui, é um dos que é o que é mais pigmentado. Então você vai agindo com cautela para conseguir utilizar da melhor forma. Eu coloquei uma gotinha e já foi muito. Na aquarela a gente trabalha com camadas, então é melhor você errar pro claro do que pro escuro. Vai ser mais difícil de consertar. Principalmente usando essas tintas, porque na aquarela a gente consegue consertar facilmente, porque depois de seco, se você molhar a aquarela novamente, ela vai ser reativada. Se você errar com essas tintas aqui, elas não são reativáveis, a maioria delas aqui é à prova d'água, então você não vai conseguir consertar. Beleza? Beleza. Deixei um pouquinho claro aqui, mas dá pra vocês terem uma ideia. O mais legal é isso, é você conseguir deixar bem transparente. E aí, a gente tem a canetinha hidrocor. O negócio da canetinha hidrocor é que você tem que fazer isso, você tem que riscar com ela no plástico. Se você riscar com ela em outra superfície, talvez ela grude na superfície e não faça a aquarela. Então você fez aqui, ó, deu uma misturada. Eu acho que esse lápis era laranja, não sei. Pronto, já dissolvi a minha canetinha. Ai, meu Deus, muito lindo. Aí agora eu vou dar uma umedecida aqui. Mesmo truque. A gente vê como ela se comporta em cima do úmido. Pronto, foi nossa aquarela de canetinha. Eu separei aqui um espaço com guache, porque eu coloquei uma interrogação, talvez vocês não vejam. Mas a guache, ela é o completo oposto da aquarela. Porque enquanto a aquarela é transparente, a guache é opaca. Mas quem sabe a gente não tenta usar e brincar de uma forma parecida, pelo menos para fazer algum fundo de um lettering e tal, também talvez fique legal. Não vai ficar bem longe de uma aquarela, mas quem sabe. A guache, a gente também dissolve ela na água, assim como a aquarela. A diferença é que ela fica opaca. Você pode ver aqui, eu acredito que dê pra ver a diferença, mas se não der pra ver aqui, a gente vê no papel, certo? Então, dissolvi a guache na água e vou colocar aqui. Olha, até que colocando bastante água, ela ficou um pouco, deu pra ver o fundo do papel, né? Mas aí quando seca, fica mais, você nota melhor essa diferença. Então, vamos colocar a guache aqui. Essa guache que eu mostrei pra vocês, ela é semi-profissional, mas você pode utilizar aquela guache escolar mesmo, que essa realmente é uma coisa que quase todo mundo tem em casa. Então, eu vou usar aleatoriamente aqui algumas tintas e mostrar pra vocês rapidamente o que a gente pode usar como pincel, certo? Temos o pincel redondo, que esse é o mais utilizado na aquarela. Pero não é o único.
E aí eu peguei um pincel chato pra gente poder testar aqui também. Eita, foi pouco. Esqueci de molhar o pincel também, né, gente? E aí a gente pode utilizar ele na outra posição para deixar mais fino também. E aí, aquela velha escova de dente que tu não vai usar mais, obviamente. E aí a gente pode utilizar ela para pintar também. Por que não, né, gente? Fazer aquele fundão de um lettering, dá para fazer igual. Eu posso usar ela também de uma forma mais delicada. Eu juro que no teste ficou mais delicado. Enfim, eu tenho outra foto que eu posso mostrar para vocês. E eu coloquei aqui haste flexível, mas esqueci. Aliás, não atentei que tinha acabado aqui em casa. Então eu improvisei uma com um palito só pra gente ver mesmo a diferença. Então eu posso tentar riscar assim. Posso tentar fazer de uma maneira mais plana. Peguei aqui uma esponjinha para finalizar. Vou molhar minha esponja aqui. E aí a esponja, inclusive, ela é usada na aquarela para fazer alguns efeitos em nuvens, ou às vezes você vai fazer uma peça com um desenho. Você quer fazer um fundo cheio e depois você quer fazer alguns detalhes, tirando a água um pouco, o pigmento um pouco, para ficar mais claro. Aqui não vai dar para ver porque a esponja já estava molhada, mas é quase o mesmo efeito que dá a passar esse papel aqui. Então você vê que tem uma diferença. O pessoal usa muito isso para nuvens. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu posso mostrar depois, mais aproximado lá no Instagram, a folhinha com todos os testes que eu fiz, certo? E eu vou mostrar para vocês aqui alguns exemplos da técnica mista que eu mencionei. Como eu disse, eu não gosto muito do lápis, mas eu acabo usando ele para fazer alguns detalhes em cabelo, como por exemplo esse, que é um cabelo que ele transcende, né? Sai do formato certo. Esse aqui também, ó, um cabelinho que eu fiz com a técnica mista, certo? Com lápis. E esse aqui, que é como se fosse um mar, que eu também fiz ele com técnica mista. Eu usei a aquarela em pastilha, nanquim e também o lápis para fazer esses detalhes mais marcantes, né? Eu vou mostrar para vocês aqui. Esse foi o teste que eu fiz com o lápis. Assim que ele chegou, eu só pintei ele, dei uma molhadinha em alguns cantos. Não sei se eu tô mostrando no lugar certo. Pronto, aqui eu dei uma molhadinha. Mas no geral eu gosto desse aspecto dele. Você pode ver no desenho, fica bem bonitinho. Mas não muito nos trabalhos de aquarela, principalmente em tecido, certo? Por fim, algumas aquarelas em papel. Mas você também pode fazer esses testes com essas aquarelas no tecido, da mesma forma. Claro que tem algumas diferenças, mas isso aí é uma coisa que você vai testando. Inclusive, se você de repente só tiver uma cor, você pode usar essa cor para fazer um fundo de um lettering, num bordado, e vai ficar super legal. Eu coloquei 2 exemplos de tecido aqui. Eu não lembro qual foi a tinta que eu usei dos testes lá, mas esses 2 são com a tinta improvisada, certo? Pra você ver, eu fiz um degradêzinho e ficou bem legal no tecido com a tinta improvisada, beleza? Só mais uma coisa, a gente pode testar algumas técnicas para conseguir perceber, né, as limitações da sua tinta improvisada, mas a limitação mesmo que vai definir é você. Pronto, terminei. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreve no canal e dá aquele joinha legal pra gente poder continuar produzindo mais vídeos pra vocês. A louca, gaguejando. E é isso, até a próxima. Tchau!